Assim que quem está com os ouvidos abertos escutará a voz do Senhor, não a minha, senão do Espírito Santo de Deus. Assim como pensou minha irmã, não? Estamos preparados para a venida de Cristo? Temos fé suficiente para saber que iremos subir com Ele à glória? Temos fé suficiente para aguentar e suportar o que estamos passando? Temos fé para aguentar a cada coisa que nos passa na vida? Este mundo é um mundo lleno de tinieblas, assim diz a palavra do Senhor. Pero recordar, o Senhor nos dijo em tu palavra que Ele ha vencido o mundo e a través de Ele venceremos com Ele. Porque somos mais que vencedores em Cristo que nos fortalece. Não por minhas forças, senão por a força que me dá o Espírito Santo de Deus, que me fortalece e que me levanta cada manhã e que me diz, levanta, hija minha, eu te chamei, desde o ventre de tu madre te he visto. O Senhor não viu solamente a mim, senão que o Senhor ha visto a cada um de nós. Porque estamos aqui, é por sua graça. Se estamos aqui, é porque o Senhor ha hallado graça ante seus olhos para dizer, venid a mim, todos os que estáis trabalhados e cansados, que eu os haré descansar. Aleluya. Dios es bueno. La verdad que mi corazón regocija en la presencia del Señor. Anunciar la salvación de Cristo es lo mejor que hay en nuestras vidas. Es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor. Aleluya. Así que muchas gracias, mi hermana. Gracias al pastor Jonathan también que por la oportunidad que me da, por brindarme esta grande oportunidad que es hablar del Señor es lo mejor. Hablar de Cristo es lo mejor. No hay otra cosa más grande, más gozosa en nuestros corazones de que decir que Jesús es bueno, Dios es grande. Aleluya, Dios es maravilloso, hermano. Desde el día que conocí al Señor, así como es el cantado, yo no quiero apartarme de este amor, de este grande amor que tiene el Señor Jesús para cada uno de nosotros. La palabra del Señor en Romanos 10, 17 nos dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Assim que se temos fé, quando oímos a palavra do Senhor e creemos em este livro, somos mais que vencedores. Somos bem-aventurados, assim diz a palavra do Senhor, porque confiamos na palavra do Senhor, temos esta fé. Eu, na verdade, que me acordo, eu quando conheci a meu marido, era muito mais jovem, e eu quando conheci a ele, o primeiro que me hizo a pergunta foi dizer-me, ¿tú tienes fé em Jesus Cristo? E nós estávamos sentados em um bar, e ele me disse, ¿tú tienes fé em Jesus Cristo? Quando eu lo conocí a ele, é um conhecedor da palavra do Senhor desde pequeno, pero estava apartado da presença do Senhor. Pero ele quando me dijo isso, ¿tú tienes fé? ¿Tú crees em Deus? ¿Tú crees em Jesus? E eu, com meu coração aí, gritando dentro, dizendo, eu tenho fé. ¿Por quê? Porque eu oí a palavra do Senhor. Oí a palavra do Senhor através de uma vecina que me predicava a palavra do Senhor, que me dizia de Deus tal, e aí uma namorada que me desperta, tal. E desse dia, Deus lhe disse a ele, mira, tenho umas vecinas que são cristianas e se arreglam, se vão à igreja toda arreglada, toda perfumada. Eu me acordo que ele disse, eu queria ser assim. Dentro de mim, meu coração acendeu esta llama. E eu disse, eu queria ser assim, como estas chicas, como estas mulheres, que carregam sua Bíblia em los braços e vão para a igreja adorar ao Senhor. Eu tinha, quizás la veía como uma louca, pero la veía a diferença entre elas e eu. Veía a diferença, porque elas tinham luz, ela tinha a Cristo, porque elas aceitaram a Cristo e seguiu servindo ao Senhor. Pero ele como me dijo isso, que tu crees, tu tienes fé, mi coração se encendeu esta llama, porque desde o dia que oí da palavra do Senhor, o Espírito Santo do Senhor vino a ser morada em mi coração. O Senhor vino a chamar-me a servir a Ele, a ser discípula dele, não só eu, sino como cada um de nós. E desde esse dia que disse que sim que tenho fé, o Senhor viu a sinceridade de mi coração. O Senhor viu a sinceridade de meu coração e disse, esta me ama. De hecho, quando me aceitei a Cristo, logo depois que seguimos juntos, pero eu fui à igreja e ele todavia seguia apartado, eu querendo servir a Deus, pero ele não queria todavia, então estava apartado. E neste dia, havíamos salido, chegava uma noite depois, ou seja, estava fora do caminho do Senhor, não conhecia o Senhor, de estar na presença do Senhor. Pero ele, quando estávamos saindo, um pastor, quando ele chegou a sua casa, era outro dia seguinte, chegou a sua casa, e o pastor saía de sua casa porque seu irmão é cristiano, é presbítero, e estava fazendo essa visita a seu irmão. Então, quando ele saiu do encontro com este pastor, e por el Espírito Santo de Deus, o pastor se revelou a ele e disse, déjala ella em paz, porque ella me ama, ella quer servir-me. Assim, irmão, não tem como servir um Deus e servir ao mundo. Assim que eu te digo uma coisa, se tu estás servindo ao Senhor, pero está com o pé no mundo, cámbialo.
cámbialo, porque no se puede servir a dos señores. El Señor tiene celo de ti, el Señor te quiere solamente para ti. Así que abrimos nuestros oídos y que podamos escuchar la palabra del Señor, oír la voz de Dios, da conocer al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dios es grande, Dios es tan bueno, tan misericordioso. Se renueva esta misericordia en nuestras vidas. Yo cuando me levanto digo, Señor, gracias. Gracias porque yo no soy digna, como dijo la hermana, yo no soy digna, yo no soy merecedora, pero es por su gracia que estamos aquí en esta mañana. Y es por la fe que estamos aquí, porque todos somos cristianos, ¿no? Todos creemos en el Señor Jesús, pero de verdad, hermanos, no venimos a la iglesia por pasar un rato o por socializar, sino que viene por fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, así nos dice Romanos. Pero escuchar de verdad, déjala ahí, guardada en su corazón, guardada en su mente. Que a veces se nos va la predicación, el alabanza, no se nos va, pero tenga fe, sigue con esta fe en Cristo Jesús. Cristo vino a salvar a aquel que se había perdido. Yo era esta que estaba perdida. Y yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí, algunos nacieron en el berzo, ¿no?, en la cuna evangélica, pero hay muchos que tienen muchos testimonios de decir que el Señor me sacó de tal lugar, me libró de tal lugar, y el Señor vino a buscar aquello que se había perdido. Así que tengamos fe en el Señor Jesús. Y la palabra del Señor, nos vamos a Lucas 8, del 43 al 48. Oh, aleluya, Jesús. Amén. Aquellos que se encontraron, por favor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero hablar de una mujer que escuchó de Jesús. Una mujer que tenía mucho dinero. La palabra del Señor dice que ella tenía muchos bienes, pero sufría de una enfermedad, sufría de algo. Y con su dinero, que tenía tanto dinero, pero no pudo hacer nada. Con la cantidad de dinero que tenía, no pudo hacer nada. Pero ella escuchó de Jesús, se había escuchado y que estaba pasando por ahí aquel que cura, aleluya, que es el médico dos médicos. Jesús es maravilloso, aleluya. Entonces, vamos a la palabra. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro. Y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, algo curioso aquí, ¿no?, de decir esto, ¿no? O sea, ¿cómo puede Jesús preguntar si la multitud le oprimía, si estaba un montón de gente, un montón de curiosos, por decir así? O sea, tenía un montón de curiosos por ahí para ver lo que Jesús hacía, pero no fuera con la intención de buscar qué puede hacer en mí. Un pecado que tengo yo oculto que el Señor puede perdonarme, limpiarme. Una lepra que tengo yo, algo que tengo yo que se podría solamente de resbalar al Señor Jesús sanado. Pero esta mujer fue al fondo. Esta mujer se bajó. Esta mujer se humilló. Esta mujer, la palabra del Señor nos dice que ella sufría a 12 años. No son 12 días. No son 12 horas. Nosotros como mujeres sabemos que cuando viene este flujo nuestro, cuando viene nuestro periodo, es un periodo de tensión. Es un periodo doloroso. Los que se quedan con 4 días, 5 días, 10 días, pero 12 años, son 12 años. Hermano, imagínate tú sufriendo 12 años. 12 años con una enfermedad que no se puede curar a nadie, a no ser a Cristo. Pero tú cuando tengas fe en Jesús, va a los pies de Jesús. No va a buscar a un macumbero, no va a buscar a un médico que te va a decir que tú estás desahuciada. Va a buscar a un médico dos médicos. Qualquer situação que estamos passando, qualquer situação, se nossos maridos não estão na igreja, se nossos filhos não estão na igreja, se tem uma porta de trabalho material e espiritual, temos que ir a Cristo, solamente a Cristo.
aquele que nos bendice, aqueles que nos abre portas onde há, pero não buscamos Ele solamente por isso. Ojo com esto, porque Ele é muito mais que isto, de que sanar uma enfermidade que tenho eu aqui. Se eu me muero com uma enfermidade que tenho aqui, tenho que ter fé que me vai passar aqui terrenal. Não, minha fé está em Cristo Jesus. Porque eu sei que aún com a minha enfermidade, eu alabarei ao Senhor e há um lugar que me espera. Há uma morada que me espera, porque a palavra do Senhor diz que nossos corpos serão transformados. Assim que este dolor, tenho que aguentá-lo. Tenho que aguentá-lo, pelo alabando ao Senhor. Aqui como hemos cantado em Abacuque 3, em Abacuque 3, no capítulo 3, do 17 ao 19, nos diz que aunque não haja olivo, aunque não haja, alabe ao Senhor em todo momento. Busca ao Senhor em todo momento. Assim que aunque não haja essas coisas, aunque não haja nada, aunque se siente despreciado, aunque se siente abandonado, aunque se siente dejado para o mundo, dejado para a sociedade, está sem trabalho, aunque passe tudo isso, sigue alabando ao Senhor. Sigue alabando ao Senhor. Em Salmo 34, no 34, diz: bendecerei a Jeová em todo tempo, sua alabança estará de contínuo em minha boca. Irmão, este versículo é um versículo muito forte. E eu sempre, quando passo por alguma coisa, vou aos pés de Cristo. Eu não vou aos pés de meu marido, eu não vou aos pés de minha jefa, vou aos pés de meu Cristo, de meu Rei, porque eu sei que aí irei alabar-lhe. Eu sei que aí o Senhor me está vendo. Eu sei que aí o Senhor me vai dar uma solução. Quizás não hoje, quizás não amanhã, mas me vai dar a solução. Porque Ele não é homem para que minta, e nem homem para que se arrependa, mas Ele é fiel. Mas se sejamos fiéis ao Senhor, Ele é fiel para com nós. Assim que vamos a ser fiel ao Senhor, irmão, ser fiel ao Senhor em toda a nossa maneira de viver. Aleluia. E a palavra do Senhor, quando disse que esta mulher se escutou de Jesus, ela foi a seus pés, ela bajou aí para tocar a seu manto. Não foi o manto que curou esta mulher. Não foi o manto, não foi o borde de seu manto que tocou a mulher, senão que foi a fé que esta mulher tuvo no Senhor. Ele em seu coração dizia que solamente eu tocar. E não poderia, porque era uma mulher imunda para os judeus. Não se poderia tocar a nadie. Assim que, imagínate, esta mulher era uma mulher despreciada. A gente não queria nem que se acercar a eles. Aparta de mim, aparta de mim. E é assim no mundo que vivemos hoje em dia. É assim no mundo que vivemos hoje em dia. Às vezes queremos predicar a palavra do Senhor, queremos dizer algo no Senhor e a gente diz: não, eu não quero. Eu tenho minha fé, eu tenho meu Cristo. Que Cristo? Que Cristo? ¿Qué Cristo tú tienes? Yo me pregunto, ¿qué Cristo es este que tú tienes? Porque quizá no es lo mismo del mío. Porque Deus é um Deus de transformação. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que salva. Deus é um Deus que bautiza. Aleluia. Deus é um Deus tremendo e grande e forte. Assim estas palavras. E temos que crer em Jesus Cristo. Aquele que é venido ao mundo para nos salvar-nos do pecado. Para quitar de nós toda esta enfermidade que cargamos. E às vezes cargamos com coisas que não é nossas. Pero o Senhor nos diz: venid a mim, que eu os harei descansar. E esta mulher foi ao Senhor Jesus, e o Senhor la sanou de tu alzote. Assim que se quedou sana, no momento foi sanada. E o Senhor perguntou, não havia perguntado quem la havia tocado. E Pedro, como me gusta muito el Pedro, como tem a palavra na ponta da língua, disse: Senhor, como te hace a pergunta essa? Quem te ha tocado se a multitud te oprime? Pero esta mulher foi uma mulher determinada, uma mulher perseverante. Temos que perseverar na fé, temos que perseverar em Jesus, temos que perseverar nesta fé. Uma fé que é confiar, mas confiar completamente. Uma fé confiável, uma fé de dizer que eu creio, Padre, eu creio. Mire, o centurião também, uns versículos atrás, no capítulo de Lucas também, em Lucas 7, nos habla de um centurião, de um soldado romano, que ele estava bajo autoridade. E este homem tinha um criado, tinha um siervo que estava enfermo. E a palavra do Senhor nos habla que ele também escutou falar que Jesus estava passeando por aí, e se havia escuchado falar de Jesus, que Jesus estava passeando. Imagínate tu que quando Jesus está passeando por aqui, por la calle João Maragall, se está passeando por aqui, salimos todos correndo a ver o que passa, ou a ver o que o Senhor pode fazer por mim. A pergunta eu deixo aí.
O vamos a ver qué pasa por ahí, o vamos a pedir, Señor, necesito una transformación. Papá, necesito una necesidad, una enfermedad, me duele el estómago, me duele eso aquí, me duele otro, me duele aquello, necesito una paz de trabajo, necesito que salve a mi hijo, mi esposo, necesito de bendiciones. Entonces vamos al pie de Jesús, ¿para qué? Para recibir del Señor. Y este hombre que se escuchó hablar de Jesús, que no era digno, que si hay alguien digno aquí, que yo dejo el micro y lo paso, porque no somos dignos. No somos dignos, pero el Señor nos hace dignos. Ante sus ojos, el Señor nos ve bien. Aunque estamos inmundos por fuera, por dentro, que sea, pero el Señor nos ve bien. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere limpiar. Y este siervo, sabiendo que no eras digno, dijo, Señor, no quiero que entre en mi casa porque yo no soy digno que esté bajo mi techo. No soy digno que esté bajo mi techo. Pero él sabiendo de eso, sabiendo que el Señor es un Dios de autoridad, dijo al Señor, Maestro, yo puedo decir este que va y este va. Yo digo que este ven y este ven. Y ese, ¿sabe lo que dijo al Señor? Que a mí me impactó mucho. Él le dijo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di una palabra. Y mi siervo será sano. Uma palavra, irmão, uma palavra do Senhor pode cambiar muitas coisas. Assim que buscamos ao Senhor nesta fé de dizer, Senhor, em nome de Jesus, salva esto. Senhor, em nome de Jesus, haga esto, porque Ele pode fazer o que Ele quer, segundo sua vontade. Aunque sabemos que é a segunda vontade de Cristo, a vezes decimos, bueno, a la vontade do Senhor, pero ¿dónde está tu fé? Yo sé que es según la voluntad de Cristo, pero a veces tenemos que ser determinantes, tenemos que perseverar y decir, no, en nombre de Jesús el Señor va a hacer esto porque el Señor me prometió. Así que no decir, bueno, será la voluntad de Cristo, según su voluntad, esperar. No espera, no, hermano, lucha por esto que tú quieres, determina lo que tú quieres. Este siervo dijo, pero dime una palabra tuya y mi siervo será sano. Una palabra del Señor, hermano, muchas cosas pueden cambiar. Y nosotros que estamos esperando ahí, Dios, ven aquí, ábreme la puerta de trabajo. Pero bueno, voy a sentar aquí, sentar y esperar que venga. No podemos ser así. Yo quiero el bautismo con el Espíritu Santo. Pasa 2 o 3 aquí delante y a veces nos recibimos y volvemos triste. Entiendo y comprendo, pero sigue viniendo. Sigue viniendo a buscar de Dios lo que tú quieres. Sigue viniendo al Señor. Si alguien te desprecia, sigue viniendo igual. Sigue viniendo igual porque tú estás aquí por Cristo. Yo no estoy aquí por el pastor Jonathan. Lo quiero mucho, pero yo no estoy aquí por él. Estoy aquí por mi Rey, por mi Dios, por Cristo. Por Jesús que me salvó. Por Jesús que me ha dado una familia. Gloria al Señor por esto. Por Él que estoy, es por Él, es para Él. Así es la palabra del Señor, hermano. Y tenemos que tener esta fe y decir, una palabra tuya, Señor. Una palabra tuya me basta. No tenemos que estar luchando contra as coisas que não é de Deus, sino que luchar por las que são de Deus. Por las que são de Deus. Vamos a los pés de Cristo, que sea arrastrada, pero arrástrate, no importa quem te está mirando, não te importa se tu estás llorando a los pés de Cristo, derrama el frasco delante del Señor y rasga tu corazón al Señor y dice, Señor, yo estoy aquí por ti, amado Rey. A veces estamos como si nada, como si fuese un Dios de Dios. Un Dios de Baal. No. Es un Dios poderoso. Un Dios que resucitó el tercer día. Un Dios que ha dado su vida por mí y por ti. Un Dios que está por nosotros. No está solo por aquel, sino que está por cada uno de nosotros. Yo doy gracias al Señor por la gracia y misericordia del Señor en mi vida. Yo no sé lo que sería de mí si yo no estuviera aquí por la misericordia del Señor. Yo digo porque hay muchas cosas que hemos pasado, hay muchos livramentos que el Señor nos ha dado. Hay muchos hermanos aquí que tengo seguro que tienen muchos testimonios de decir que el Señor me ha librado de la muerte. El Señor nos ha librado de la muerte, hermano. No lo digo solamente por la cruz, sino digo el cotidiano, el día a día que vivimos. Y lo que cargamos atrás antes de conocer a Cristo. ¿De dónde salimos? ¿De dónde salimos? Yo sé de dónde yo salí. Mi marido lo sabe de dónde salió. Dios le sabe. Nosotros sabemos de onde salimos. Assim que nossa fé está em Jesus. Amém? Aqui se relata uma história de um centurião romano que mostra uma fé excepcional em Jesus. Sem necessidade de que Jesus vá a sua casa. Jesus, maravilhado por la fé del centurião, declara que nunca ha visto tanta fé, nem sequer em Israel. Assim que nem com seus discípulos, hein?
Nem com os discípulos que estavam aí, os 12, codo a codo com o Senhor, tuvo tanta fé como tuvo este centurião. Como esse centurião tuvo a fé. Nem os discípulos tiveram tanta fé como o do centurião. Porque sabemos da história de Pedro, não? Que aunque com sua fé se hunde um pouco no mar, porque começou a dudar. E às vezes as coisas não se arrancam por nós porque dudamos. Assim que vamos orar ao Senhor, repreender toda dúvida, todo temor, todo medo, tudo isso, irmão, porque Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus quer que sejamos santos. Deus quer que sejamos sanos também, que estamos sanos, tanto fisicamente como espiritualmente. Deus quer o melhor para cada um de nós, para os niños. Deus quer vê-los seguindo a Deus, servindo ao Senhor. E é um privilégio, é um gosto de estar na casa do Senhor. Às vezes é difícil levantar por la manhã e vir, mas o Senhor ha chamado a vosotros. Que gosto e que alegria vê-los aqui, servindo ao Senhor. Aunque cueste, sigue servindo ao Senhor. Aunque duela, sigue servindo ao Senhor. O Senhor os ama tanto. O Senhor tem planos para cada um de vosotros. O Senhor quer bendecir a vosotros. E através de vosotros, muitos vendrão. Muitos vendrão. O Senhor quer usar a cada um de nós, a cada um que estamos aqui. Aqueles que não vieram, o Senhor quer usar. O Senhor ha chamado um povo. Hermanos, estamos vivendo uma geração, a pior. Pode dizer assim, perdóname dizer isto. Mas estamos vivendo uma pior geração. Tu vas a uma igreja e tu ves coisas. Hoje em dia tudo é normal. Como dizem que lo bueno llama malo e lo malo llama bueno. Tu ves cada congregação, cada igreja, não quero dizer mal, mas há que estar com os ouvidos abertos para escuchar a voz do Espírito Santo e ter o discernimento do Espírito Santo. Porque muitos dizem Senhor, Senhor. Muitos dizem. Ojo com isso, que muitos dizem. Mas temos que ter esse discernimento de buscar ao Senhor, de saber que eres tu, oh Deus, que está me hablando-me a mim. Eres tu, Jesucristo, que está hablando-me a mim. Porque a voz do diabo se engana a muitos. A voz do diabo pode enganar hasta os escolhidos, hasta os chamados. A palavra do Senhor nos diz isso. Assim que estemos atentos à voz do Espírito Santo, estemos atentos à voz de Jesus. Buscamos a Deus em todo momento, não busca a Deus solamente quando está em dificuldade, busca a Deus em todo momento. Em um momento de alegria, busca a Deus, alabe a Deus, agradece a Ele por sua vida, agradece a Ele por as bendições, mas também alaba ao Senhor naquele momento mais triste que tu estás passando. E às vezes tu pensas, bueno, eu estou sola, nadie me habla, nadie está comigo, nadie me acompanha, nadie. Não, perdona, porque há que está interessado por ti. Há que se preocupa por ti. Há que ha venido por ti. E há que te escogió desde o ventre de tu madre, para que tu estés aqui nesta manhã, buscando ao Senhor, teniendo esta fé. La fe viene de Jesús. Es Jesús que pone esta fe en sus corazones, porque por nosotros mismos no podemos. Nuestra mente es muy pequeña, limitamos a Dios, pero Dios es grande. Dios es mucho más do que pensamos, de lo que imaginamos. E Ele quer fazer grandes coisas aqui na igreja de Cambrils, na vida de cada um de nós. A vezes pensamos, bueno, eu não sou útil. É útil para o Senhor. É útil quando tu abres a palavra do Senhor e diz, Jesus te ama. É útil quando tu fazes uma oração dizendo, Senhor, eis-me aqui. É útil. É útil. Não pensas que não é útil. O Senhor quer usar-te a ti e quizás já está usando. Quando tu hablas de Jesus a um jefe, quando tu hablas de Jesus a um amigo, Deus está usando. Aleluia. Mira, eu me acordo que quando meu hijo estava enfermo, tinha 4 anos, e nós em Brasil tinha uma pneumonia com 2 anos, tuvo uma pneumonia. E passamos muito mal porque quedamos 7 dias com ele ingressado no hospital. Y nosotros orando en la iglesia, orando por nosotros. Y 7 días después de ahí sale mi hijo, salió bien, gracias a Dios, ahí en Brasil. Y cuando llegamos aquí, pasó mal otra vez, quedó más 7 días ingresado. Y nosotros orando, yo sufriendo, padeciendo con él, con miedo que el Señor se lo llevara. Porque como madre sabemos que venía una uña que se caiga, ya nos preocupamos, ya nos lloramos, ya esas cosas, ¿no? Pero o amor que temos a nossos filhos. E nós orando aí,
me acuerdo que mi hermana me llamó y me dice, mira, tu primo ahora está en la iglesia y manda decirte, había acabado de poco tiempo de aceptar a Cristo y estaba en la iglesia y dijo, mira, tu primo me manda decirte que por revelación del pastor, el Señor se está curando del niño. Porque dijo, pasamos adelante ahí en la iglesia de Brasilia, hay muchas donde pasar adelante a orar, aquí también hay, pero cuando él oró dijo, el Señor se está curando un pariente que está fuera de Brasil. Y ella, entonces, claro, bueno, es mi sobrino, es mi primo que está ahí, ¿no?, en España. Y nosotros aquí orando. Y yo cuando ella me dice eso, mira, es mi hijo. Y dice, ¿tú crees que es el Señor que está curando? Claro. Yo digo, no, claro, yo creo. Entonces, a través, mira, la distancia de Brasil aquí, el Señor curó a mi hijo aquí. Y hoy, para honra y gloria del Señor, tiene 22 años y jamás después de ese día ha tenido un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. ¿Sabe para qué eso? Para la gloria del Señor. Porque Dios curó, Dios escuchó nuestras oraciones. Aleluya. Y la distancia, o sea, es una palabra del Señor. Las cosas cambian, hermano. Y hoy, para la gloria del Señor, mi hijo, gracias a Dios, está muy bien. No tiene nada de dolor de cabeza, nada mal. La neumonía se fue en el nombre de Jesús. Y hoy está sano para honra y gloria del Señor. Así que sigue orando al Señor, sigue buscando al Señor. Nem que sea arrastrada, pero arrastra en la presencia del Señor. Y tenga esta fe firme, esta fe confiada que el Señor va a hacer. Porque la fe, en el contexto aquí del centurión, no se limita a una simple creencia intelectual, sino que implica una confianza profunda y una entrega a Dios. Así que tenemos que entregar completamente y decir, tú vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Aunque no sea hoy, pero tú vas a hacer. Si el Señor prometió, Él va a cumplir. Ahora, si el Señor no te ha dicho nada, no eche la culpa a Él. Porque si Él no te prometió, no vas a cumplir nada. Por supuesto que no. Pero ahora si tú has escuchado la voz del Señor y Dios te prometió, Él va a cumplir. Pero nosotros tenemos que tener esta fe profunda, ¿no? Una confianza, una entrega, confianza a Dios. Y es a través de esta fe que podemos acercarnos a Dios, recibir sus bendiciones y experimentar una relación con Dios. Y Dios quiere tener una relación contigo, una relación de intimidad de saber que tú estás hablándome a mí, Señor, y yo estoy escuchando tu voz. No es una intimidad de decir, bueno, conozco a aquel hermano allí. No, una intimidad, algo más profundo. Saber quién es, qué hace, tal. Eso el Señor quiere, una intimidad de nosotros. Aleluya. Y así como en el 2 Corintios, no capítulo 5, no versículo 7, nos dice, porque fe andamos y no por vista. Andamos por fe y no por vista. Yo no ando por lo que veo, sino por lo que yo no veo. Es una fe, esta es la fe que tenemos que tener, la fe en Cristo. Y el único método de reproducir una fe verdadera, transformadora, poderosa y genuina es por la palabra de Dios, es por la palabra del Señor Jesús. Yo no puedo decir que tengo fe si yo no sé ni qué está escrito aquí. Yo no puedo decir que tengo fe, pero no sé qué está escrito aquí. Pero yo cuando escuché hablar de Jesús a través de esa hermana que me predicó la palabra del Señor, ella empezó a hablar de la palabra de Jesús. Ela me empezó a hablar de la palabra del Señor y yo escuché la palabra del Señor. Pero aún así no hizo caso naqueles momentos, naqueles dias não hizo caso. Passou um largo tempo para que eu viniera aos pés de Cristo. Pero desde aquele momento que o Senhor vê tu fé e o Senhor vê tu coração, porque Ele conhece nossos corações, Ele único que conhece nossos corações é Cristo, Ele sabe se tu estás sendo sincero, verdadeiro com Ele, Ele sabe todo isto, aí sim, tu serás um verdadeiro cristiano. Aí sim tu serás um verdadeiro cristiano do Senhor, um verdadeiro discípulo, um verdadeiro crente de creer de verdade. Não creer por dizer, sino creer de verdade. Creer de verdade. Aunque estamos em apuros, como havia dito antes, aunque estamos em apuros, creer em Deus. A palavra do Senhor nos diz que de los 3 jóvenes de Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam na fornalha, no horno caliente, Jesús estuvo com eles, passando aí en el fuego ardiente, porque eles creyeron em Jesús. Eles creyeron en Jesús. Eles não se prostraron delante de nenhuma estátua. Hermano, não se postra delante de nadie
que não é Cristo Jesus. Não se postre delante de deuses, não se postre delante deste mundo, porque este mundo não tem nada para oferecer-nos a nós, senão que Cristo tem uma morada eterna para nós. Assim que creia no Senhor Jesus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele vai salvar nossa família. Aunque não tenhamos a família toda em Cristo Jesus, Ele vai salvar. Creem nisto, esperem no Senhor Jesus, esperem em Cristo, confiem no Senhor Jesus, descansem nele, assim como diz tu palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E assim que o Senhor estuvo com eles, estuvo en el horno ardente, o Senhor estuvo com a mulher de fluxo de sangue, não la abandonou, aunque não podia tocar nele, pero ella tocou en el manto, assim que por la fé, por esta fé genuína de ella, esta fé confiada que eu vou ser sanada, o Senhor la sanou. Como este centurião, di uma palavra tuya, mi servo será sanado. E o servo foi sanado, aleluia. Os 3 jóvenes, eu não me vou postrar ante nenhuma estátua de Baal, Nabucodonosor, eu não me vou postrar, porque meu Deus estará comigo, e se Ele não me livra, Ele estará comigo. Assim que, aunque me mate, eu estarei com o Senhor Jesus Cristo. Aunque me pongan aqui um revólver, lo que seja, não podemos negar nossa fé. Não negas tu fé delante de nadie. Não negas tu fé delante de um jefe que te diz, tu crees em Deus? Sim. Não. Crees em Deus, hermanos. Um testemunho mais quero dizer e me termino. Eu, quando cheguei à Espanha, me fui a trabalhar em uma casa. Y la mujer me vio mi manera de ser, vale. La encontré un día por la calle y estaba yo y una amiga y me dice, Elisângela, Eli, ¿qué haces aquí? Y yo, no, estaba en la iglesia, vengo de la iglesia. Y me dice, ¿tú eres cristiana? Con una cara. Y yo, sí, yo soy cristiana. Mira, pasó meses sin me llamar a trabajar. Pasó meses sin me llamar a trabajar. Y yo decía, bueno, Señor, tú lo sabes. Tú sabes mi necesidad, necesito trabajar. Pero eu não vou negar minha fé por uma mulher que disse que não crê em Deus. Se tu não crê em Deus, é tu problema. Eu creio em Deus. Total, passou uns meses, esta mulher me chama outra vez. E me tratou super bem. Amável, me traía café com leite, me traía o croissantcito, me traía às vezes uma magdalena, e me traía. Quando me decía que eu falava com ela de Cristo, pero aún no has aceptado a Cristo, pero yo fui fiel al Señor, porque ella dijo, yo creo en Dios, y nosotros tenemos que ser así, fiel en Jesucristo, y decir que es Dios en mi vida, no es por mi fuerza, mi trabajo no es por mi fuerza, es porque Dios quiere dar mi trabajo, y que el Señor te bendiga, y así está, nada más, es decir, bendice a mis jefes, bendice a mis vecinos, bendice a mis amigos, es decir, hermano, es bendecir, nosotros tenemos que hacer, bendecir, y recibir del Señor. Así que no negues tu fe. Pase lo que pase, no negues tu fe. La fe es en Cristo Jesús. Tenga fe en Jesús. Amén. Que Dios os bendiga grandemente.